9 perguntas, né? Eu anotei essas perguntas e eu vou responder dentro da Bíblia, dentro da Sagrada Escritura. Esse herege disse lá para o irmão que se ele mostrasse tudo isso na Bíblia, acho que ele é apóstata, porque ele disse que voltaria a ser católico, então ele é apóstata. Né? Qual o tipo de protestante que não é apóstata? O que nunca foi católico. Esse que nasceu lá no lar protestante, já nasceu de pais protestantes, esse não é apóstata. Mas ele disse assim, eu voltarei a ser católico. Então esse apóstata, né, disse que se aquele irmão lá do canal, que ele colocou essas perguntas, se provasse na Bíblia, ele voltaria a ser católico. Eu gosto dessas perguntas. Aquele quadro que eu trouxe aqui, Perguntas Protex, Resposta Católica, eu peguei essas perguntas em vários canais católicos que os Protex faziam aquelas pessoas, aos nossos irmãos dos canais católicos. E ele fez 9 perguntas aqui. Então, sem mais enrolação, a primeira pergunta que ele fez foi: explique na Bíblia o purgatório. Isso é mais fácil do que passar manteiga em nariz de gato. Aqui no Nordeste diz em vento de gato. Muito bem. Explique sobre o purgatório. Esse herege, e como todos os outros hereges protestantes, prega a sola escritura, dizendo algo que não está dentro da Bíblia. Ou seja, aliás, dizendo algo que não está dentro na escrita da Sagrada Escritura. O que, irmão Fábio? O nome Bíblia é sagrada. Por que esse herege carrega essa metade dessa Bíblia capada debaixo do sovaco com o nome Bíblia Sagrada se não tem esse nome dentro dela? Então, dentro da Bíblia, você não vai encontrar o termo purgatório, a frase purgatório dentro da Bíblia. É isso que esses hereges não entendem. É isso que esses hereges não compreendem. Você não tem isso aí dentro da Bíblia. Como você não vai encontrar do Gênesis ao Apocalipse dentro da Sagrada Escritura o termo Bíblia Sagrada. Não tem, mas o Papa São Damaso I colocou na capa dela Bíblia Sagrada e ponto. Foi o Papa. E eles carregam algo do que o Papa botou. Faça logo que nem as Testemunhas de Jeová. Tira o nome Bíblia Sagrada e bota lá Interpretação do Novo Mundo. Interpretação do Novo Mundo. Mas está escrito o nome Bíblia Sagrada na capa? Tá, que eu tenho 3 Bíblias heréticas aqui e tem Bíblia Sagrada. Quem botou? A Igreja Católica. Mas irmão Fábio, isso é heresia. É só a Escritura. Não tem dentro da Bíblia, da Escritura, esse nome Bíblia Sagrada. Ô, meu irmão, o nome Bíblia Sagrada está em cima, mas a doutrina dela está dentro. O que significa? Pequena biblioteca. O Papa São Damaso colocou. Entende? Então aqui nós vamos ver o quê? A doutrina do purgatório. Não vamos ver o nome purgatório ao pé da letra, não. Vamos ver a doutrina do purgatório. Vamos lá. Vamos ver aonde surge a doutrina do purgatório ensinada por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 25. Jesus disse assim, e os protex, havia protex refutando isso aqui, dizendo que isso aqui não prova que a pessoa está no outro mundo. E eu vou mostrar para você que prova sim. É que nem nosso irmão Daniel Silveira diz, eles engolem as vírgulas, eles engolem os pontos, eles engolem tudo. Engolem tudo. Vamos lá. Entra em acordo, 25 do capítulo 5. Entra em acordo sem demora. Veja como é que Jesus está dizendo. Ó. Quer dizer, tu não sabe o dia de amanhã. Tu faz hoje. Na amanhã eu vou fazer as pazes com meu irmão. Rapaz, se tu morrer essa noite. E aí? Então Jesus está dizendo sem demora, quer dizer, faça agora. O que é que a Epístola aos Hebreus diz? O maior dia é aquele que se chama hoje. Faça hoje, não deixe para amanhã. Faça hoje. Olha lá, já começa logo. Né? Entre de acordo, sem demora com o teu adversário, vírgula. Agora vem, veja. Essa parte aqui, essa segunda parte, é quando o sujeito está aqui ainda. Ó, enquanto estais em caminho com ele. Peraí.
O que é que significa isso? Enquanto estais em caminho com ele. Significa enquanto estais nesse mundo, enquanto estais aqui. Aqui está a prova que a Sagrada Escritura está dizendo que nós temos que fazer as pazes, acabar com a inimizade enquanto estamos aqui. Por que essa palavra está citando isso sem demora? Porque enquanto estáis vivo, estáis aqui. Enquanto estáis em caminho com ele. O caminho é esse aqui, ó. Esse daqui, é esse que nós estamos aqui. Esse. Entendeu? Esse sim aqui. Então veja só, meus irmãos. Jesus também disse assim, ó. Preste atenção. Em Mateus, na blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus também disse assim, ó. Em Mateus 12, 32. Tudo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, se falar contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, a apostasia, não encontrará perdão. Nem neste mundo, nem no outro mundo. Peraí. Pacata. Aqui está. Peraí. Mas se Jesus está dizendo que aqueles que apostatam, que é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, eles não têm perdão nem nessa vida e nem na outra, então me explique, Protex, como na outra vida tu alcançará perdão se vocês dizem que só é nessa e pronto? O que tiver que fazer é só aqui. Lá não adianta. Quer dizer que existe perdão para os que estão lá. É o que a igreja denominou, chamou de purgatório, de purificação da alma. A igreja deu esse nome, diz o catecismo. Então vamos lá. Enquanto estais a caminho com ele, para que não suceda, enquanto estás a caminho, aqui, enquanto está aqui, porque se não fizer enquanto está aqui, aí quando bater as botas, o que vem depois, ó. Para que não suceda que entregue ao juiz. Quem é o juiz? Deus. Busque aí o julgamento de uma alma por Santa Brígida e você vai ver. A alma sendo julgada no tribunal particular de Cristo, segundo a Coríntios 5:10. Que teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fizemos enquanto estava no corpo, segundo a Coríntios 5:10. Olha só, entregue ao juiz, o juiz te entregue aos seus ministros é quem? Os anjos, e sejas posto na prisão. Oh, meus irmãos, herege é herege. Vai entender que o herege deturpa isso aqui. Né? Versículo 26. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. O que é que a igreja ensina, irmão Fábio? Aqui fala de purgatório. Purgatório está ligado às indulgências das almas. Ele está ligado. É a próxima pergunta que o protestante faz. Né? Purgatório seguido de indulgência. Aí aqui, esses centavos aqui são as penas. São as penas. O purgatório é para as penas. Nos ensina o Santo Catecismo para as penas. Então veja só. Então Jesus disse, não sairás dali. Eu já vi protestante dizendo que isso aqui está se referindo ao inferno. Não está. Porque o inferno não sai mais de lá. Não sai mais. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Não sai mais de lá. Inferno é inferno. Não sai mais de lá. Não tem como sair. Ah, mas Jesus desceu a prisão e resgatou as almas do que estavam lá, diz Pedro. Aquela prisão era o seio de Abraão, era o purgatório, não era o inferno, não. O que foi na parábola que Abraão disse ao rico? Quem está aí não pode mais sair daí. Olha aí. Quem está aí, quando o rico pedia para voltar à terra, quem está aí não sai mais daí. Caiu no inferno, já era. E ponto. Sofrimento eterno. E aqui Jesus diz no 26. Em verdade te digo, dali não sairás antes de pagar o último centavo, as penas. Então a igreja ensina doutrinalmente que
que esses centavos aqui até pagar o último centavo. Então, quando pagar as penas, sai. Isso aqui é empregado não pela igreja de agora, mas pela igreja primitiva. Porque eu vou mostrar a igreja primitiva na Bíblia ensinando isso aqui, ó. Eu vou mostrar São Paulo traduzindo isso aqui, pregando isso aqui para a igreja de Coríntios. Vou mostrar São Paulo falando isso aqui para a igreja de Coríntios. Então, muito bem. Então, nós estamos vendo aqui que esses dois versos, está fazendo referência a quem? Ao purgatório. Fala do sujeito aqui e fala ainda, né? Fala do sujeito aqui, enquanto ele está a caminho, ou seja, enquanto está nessa vida. Procure viver uma vida santa, né? Eu não vou falar das penas agora, porque eu vou falar na resposta da pergunta da indulgência, mas eu quero só que você decore isso aqui. Ó. O último centavo aqui quer dizer indulgências, viu? Quer dizer, aliás, penas, centavo aqui a igreja ensina como penas. Muito bem. Então nós vamos agora para Gênesis capítulo 10. Vamos lá. Muito bem, Gênesis capítulo 50, versículo 10. Eu estou mostrando para você a doutrina do purgatório, respondendo a pergunta desse herege. Vamos lá. Veja que já era um costume, meus irmãos, do povo antigo, do povo da antiga aliança. Ou seja, o mais conhecido costume do povo veterotestamentário. Chegando à ilha de Atad, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou em honra de seu pai. Quem era o pai de José? Jacó. Jacó estava vivo, não, morto. Já tinha morrido. Um pranto de 7 dias. Olha aí. Vamos analisar outra vez? Chegando à ilha de Atad, além do Jordão, fizeram uma grande e solene. Veja que aparece o termo solene. Solene lamentação. E José celebrou. Peraí. Solene. Celebrou. Solene. Celebrou o quê? Em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Em honra, o pai já tinha morrido. Mas os hereges dizem que não pode se fazer mais nada por ninguém. Veja aqui, ó. O grande Israel. Deus colocou o nome de Jacó de Israel. O pai das tribos de Israel. E aqui está José do Egito, seu filho, celebrando em honra de seu pai. Um pranto de 7 dias. Aqui está a doutrina católica de celebrar a missa de 7º dia por quem já faleceu. Porque José celebrou a seu pai um pranto de 7 dias. Então a missa de 7º dia por quem morreu. Está aqui, ó. Missa de 7º dia. Vai pegando aí. Muito bem, meus irmãos. Mas o sujeito deve dizer, usou um livro que nós não temos na nossa Bíblia. Eu não quero nem saber, aqui a resposta é católica. Que culpa tenho eu se os protestantes, no seu próprio concílio, no ano 1853, tiraram os 7 livros? Que problema tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, não. Problema deles com a Sociedade Bíblica Unida Protestante que tiraram. Aí problema deles. Né? Problema deles. Nós cremos na Bíblia completa. São Paulo diz santo de castrar na Bíblia toda a Escritura. Está fazendo referência ao Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inclusive a Bíblia completa. Está falando da Bíblia completa, que é a Bíblia dos 70, a Septuaginta. Eu já trouxe nesse canal vários vídeos mostrando que os apóstolos usaram os 7 livros de Jesus Cristo. Versículos e textos. Como São Paulo escreve, Efésios capítulo 6, da armadura do cristão, versículo 10 em diante, utilizando o livro da sabedoria. Já mostrei isso aqui, já estou cansado de falar sobre isso. Muito bem, olha só. Aqui em 2 Macabeus, tem aqui tem oração, missa pelos mortos e tem indulgência. Aqui, nesse 2 Macabeus 12, 42 em diante. Judas foi examinar seus soldados, porque tinham caído, tinham falecido, e achou na jaqueta de cada um deles ídolos consagrados aos objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, que é proibido ao judeu. Então, quando eles viram o motivo por que eles pereceram,
que eles pereceram, foi o que eles fizeram. Versículo 42, olha só. Puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Ponto. Cometido por quem? Por eles. Puseram-se em oração pelos mortos. Continua depois do ponto. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, a ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Veja aí. Versículo 43. Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas. Eu sempre falo, quando eu uso isso aqui, que as pessoas, quando vão mandar dizer intenção, sempre dão ajuda, né? É bíblico isso aí. Intenções nas missas, de quem já faleceu, né? Sempre dão ajuda em dinheiro. É bíblico. Ó, em seguida fez o quê? Uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, era a moeda, o dinheiro da época, para que... Aí vem. Ponga lá, para lá, Laureira. Para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados dos mortos. A missa, ela é o santo sacrifício, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Entende por que os protestantes tiraram esse livro da Bíblia deles? Por causa disso aqui. Porque eles viram, olha a missa que os católicos, né, que os católicos rezam pelos mortos, ó, que os padres, os bispos fazem. Então, olha, esse livro não serve para nós não. E tiraram o livro de Macabeus da Bíblia deles. Raparam fora. Do mesmo jeito que fizeram os judeus de Jâmia no ano 90. Belo e santo modo de agir decorrente da sua crença na ressurreição. Pacata, aqui está. Então ele acreditou que, orando por esses soldados que tinham morrido e mandando celebrar o sacrifício, expiação dos seus pecados, eles pudessem alcançar a ressurreição. Chegar o quê? A vida eterna. Segue-se o texto. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitaria, teria sido em vão, né? E supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era esse o bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Pacata, aqui está, meu irmão. Aqui está. É matando a cobra e mostrando o pau. Agora, São Paulo falou disso aqui. São Paulo falou desse purgatório. Vamos para Coríntios. Muito bem, 1 Coríntios 3, só 3 versículos vamos pegar aqui. Vejam só, a obra de cada um aparecerá, ponto. Veja como São Paulo falou muito bem do purgatório. A obra de cada um aparecerá, ponto. O dia do julgamento, por que está entre parênteses o dia do julgamento? Porque isso aqui pode ser no julgamento particular, tribunal particular de Cristo, está determinado que os homens morram uma só vez e logo vem o juízo, né? Capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, e repito outra vez, 2 Coríntios 5, 10, temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal aqui, que você está vendo aqui, ó, julgamento entre parênteses, porque aqui pode ser o julgamento particular, que é o tribunal de Cristo, quando a alma é julgada, ou pode ser o universal, quando Cristo vir. Continua aqui, ó. Demonstrá-lo-á e será descoberto pelo fogo. Por quem? Pelo fogo. Continua. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. E aqui dentro tem a doutrina da indulgência. Mas não cabe agora falar. Estamos falando do purgatório. Versículo 14. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Está vendo aí? Ele receberá a recompensa. Se a construção resistir, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo ali, vamos apresentar obras boas ou más obras que fizemos quando estar no corpo.
2 Coríntios 5:10. De verde agora. Se pegar fogo, arcará com os danos. Se pegar fogo, arcará com os danos. Mas que danos são esses? Esses foram os danos causados pelos nossos pecados, as chamadas penas. E eu vou mostrar para você dentro da Bíblia Sagrada onde aparecem as penas, viu? As penas que os pecados geraram. Daqui a pouco na resposta que eu vou dar sobre as indulgências. Daqui a pouco. Vamos lá. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ponto. Ele será salvo. Opa, será salvo. De que maneira? De que jeito? Porém, passando de alguma maneira através do fogo. Pacata. Eu não sei porque esse herege, é porque existem muitas heresias. Eu já debati com alguns hereges protestantes que eles acreditam na existência do purgatório. Esse fogo aqui que Paulo disse que esse fogo aqui que é purificador se salvará, mas passando no fogo, sendo purificado nesse fogo, quer dizer, Jesus disse, quando Jesus fala nem perdão aqui nem na outra, é na outra esse fogo. Né? É na outra, então o sujeito será salvo de alguma maneira passando através do fogo aí. Porém, passando de alguma maneira através do fogo. Esse fogo, a igreja denominou de purgatório. A igreja tem condão para isso. Só lembrando, quando Jesus fundou a sua igreja, ele deu as chaves a Pedro, o primeiro papa, e também vou provar aqui que Pedro foi papa na Bíblia Sagrada. E disse, tudo que tu ligar na terra está ligado no céu. Então essa igreja que tem o poder de ligar, através do seu líder, seus líderes, denominou esse fogo invisível de purgatório. Eu conheço protestante que chama isso aqui de fogo invisível. Não chama de purgatório por orgulho, mas chama de fogo invisível. E que acredita que existe isso aqui. Que as pessoas que morreram em estados de pecados, que não se arrependeram, não se confessaram, né? Como deveria confessar. A igreja diz que é para as penas, né? E as indulgências é para quê? Para as penas. Então está provado aqui. Olha, 24 minutos para provar do purgatório. Segunda pergunta. Então a primeira já foi. Segunda pergunta, são 9. Meus irmãos, se não der para fazer o vídeo, aqui quando eu vou fazer, eu faço 2 vídeos com isso aqui, porque são 9 perguntas e elas são grandes. Ó. Veja aí, ó, são grandes. Então, nesse caso, são 9 perguntas. Eu posso fazer um vídeo respondendo. As 2 primeiras são muito grandes. Talvez eu faça 3, não sei. Vamos lá. Segunda pergunta. Me explique onde aparece na Bíblia indulgência plenária. Me explique sobre as indulgências na Bíblia. E venda. São muitos versículos sobre as indulgências. Primeiro lugar, mentira sua que a igreja não vendeu indulgências. E as indulgências, ela veio desde a igreja primitiva. Eu vou mostrar aqui na Bíblia Sagrada, veio desde da igreja primitiva. Eu vou mostrar que eram do povo antigo. As indulgências está incluída a penitência. A penitência. Marcos 1, 14 e 15. Jesus dirigiu-se para Galiléia, pregando a boa nova do reino e dizendo, convertei-vos e fazei penitência. Agora as Bíblias protestantes e algumas católicas adulteraram o termo penitência para conversão. Ou seja, tiraram o termo penitência e colocaram conversão no lugar. Mas que maldade, senhores protestantes. Que maldade, adulteradores de Bíblia, deturpadores, 2 de Pedro 3,16. Já estão com a sua paga se não se converter à Igreja de Cristo. Vamos lá. Vamos para o primeiro versículo. Vou mostrar desde o Antigo Testamento. Vamos para o livro de Neemias. Neemias 9. Versículo 2, você está vendo aqui do meu lado. Não vai dar porque aqui no vídeo está no meio, mas eu vou pegar na Bíblia. Neemias 9, verso 2 e verso 3. Aqui
E eu poderia pegar o Levítico capítulo 5, capítulo 6, aonde está a penitência, né? Vejam só, qual era a penitência do confessor? Era levar o carneiro de uma cor só, para aquele carneiro ser imolado. Quando ele confessava seus pecados, Levítico 5, 4, 5, 5, confessará tudo aquilo que tiver pecado, suas culpas. E no versículo 26 diz que com o sangue desse carneiro, ele pegava e aspergia o confessor. No versículo 26 diz, o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a culpa que se tenha tornado culpado. Levítico capítulo 5. Olha só, aqui o versículo 2. Ó. Evitaram o contato com os estrangeiros e apresentaram-se para confessar seus pecados. Tem a ligação. Para falar das indulgências, tem que falar na confissão e tem que falar no purgatório. Para se falar nas penas, né? E em penitência. Tudo está ligado. E apresentaram para confessar os seus pecados e a iniquidade dos seus pais. Olha como era na antiga aliança. De pé em seus lugares, escutaram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante um quarto do dia. Durante o outro quarto do dia, confessaram seus pecados. Veja o que vem depois da confissão, veja. E prostraram-se diante do Senhor, seu Deus. Preste atenção, aqui está a penitência. Eles prostraram diante do Senhor, ficaram prostrados até o fim do dia. Essa era a penitência que eles recebiam. E quem é que pode dar a penitência, irmão Fábio? Quem é que pode dar a penitência? Quem é que pode dar a penitência? O padre. O padre pode dar a penitência. O padre pode mudar o voto de uma pessoa. Ela fez um voto, ela não tem condições de pagar o voto, o padre pode mudar para um outro que ela tenha condições de pagar. Sabe onde isso está? Em Levítico 27, 8. Está ali onde o líder da igreja pode, porque o que a igreja liga está ligado no céu. Então ele tem as chaves para fazer isso. Entende? Então veja, aqui ó, de pé em seus lugares, escutar a leitura da lei do Senhor durante o quarto do dia. E durante o outro quarto do dia, e durante o outro quarto do dia, aqui ó, quarto do dia, confessaram, aqui ó, sacramento da confissão, confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor, seu Deus. Depois da confissão veio o quê? A penitência. A penitência está ligada, porque na igreja primitiva, meus irmãos, na igreja primitiva, era como eu posso dizer, era muito grande as penitências, né? Depois eu vou explicar com mais detalhe para vocês quando nós chegarmos no Novo Testamento. Estou pegando algumas no Antigo para mostrar a questão que da onde vem a indulgência. Essa questão que ele disse vem de indulgência é mentira dele. Não tem venda de indulgência. Era na época dos apóstolos, com os apóstolos, por exemplo, as pessoas iam confessar os pecados, como nós vemos ali no capítulo 19, 18 de Atos, eles iam confessar os seus pecados e queimar os livros de bruxaria, não é? Então eles recebiam essa penitência, uma penitência em forma de indulgência, de pagar essa indulgência, de fazer algo por eles mesmos. Essa é a indulgência por quem está aqui, não é? É como se fosse duas indulgências, mas a indulgência é uma só, mas por quem está aqui, por você pode fazer. E eles faziam por eles. Como, por exemplo, ficar 7 domingos na porta da igreja, assistindo a missa, sem poder entrar e sem poder comungar. Quando passa os 7 domingos, o bispo tirar aquilo ali e liberar. Como você vai ver o que São Paulo fez com o cara por causa do pecado. Você vai ver comigo hoje aqui. Não é?
provavelmente seja 2 vídeos, que vai ser muito longo esse da indulgência plenária. Então eu vou fazer em 2 partes, tá certo? Eu vou fazer em 2 partes. Esse vídeo, primeiro vídeo aqui é sobre o purgatório e sobre a indulgência, as indulgências. Depois eu faço respondendo as outras perguntas que são mais rápidas para responder, tá certo? Muito bem. Então esse vídeo, primeiro vídeo aqui, respondendo as duas. O purgatório e a indulgência. Muito bem. Vamos agora para Salmo 31. Salmo 31, versículo 5, da Bíblia da Ave Maria. Em outras Bíblias, traduções, Salmo 32. Aqui Davi tinha feito o quê? Aqui é o Salmo de Davi. Davi tinha mandado matar Urias e tinha adulterado com a mulher de Urias. 2 pecados mortais. Então Davi sofreu muito, até perseguição. A espada se voltou da sua própria casa contra ele, quando seu próprio filho lhe perseguiu, né? Então nós estamos vendo aqui, ó. Salmo 31. Versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Vamos lá? No 41 está o exame de consciência que ele faz. No 41. Né? Exame de consciência. E aqui ele vai confessar os seus pecados. Olha só. Então, eu vos confessei meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Culpa é o quê? Pecado. Culpa. Minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Veja onde aparece pena. A pena do meu pecado. Ele tinha feito o quê? Mandado assassinar Urias. Então eu vou explicar agora o que é pena de pecado. Que esses hereges não compreendem, não entendem. Vejam só. Quando Davi está dizendo aqui, e vós perdoastes a pena do meu pecado, as indulgências é para tirar essas penas, principalmente das pessoas que estão no purgatório, porque o purgatório é para as penas. Vou lhe dar um exemplo aqui agora. Davi, precisa de um exemplo, sabe? Davi tinha mandado matar Urias. Mesmo que a pessoa se converta, busque um padre para confessar, Deus perdoou ela, perdoou através da igreja. Vocês perdoar, serão perdoados. Mas a pena, não. O pecado gera uma ferida. O pecado gera uma pena. E essa ferida que o pecado gera, essa lacuna que o pecado criou, não se pode remendar fora das indulgências. Exemplo, Davi assassinou Urias. Ele se arrependeu. Em 2 Samuel 12, 13, aqui ele diz, confessei ao Senhor meu pecado. Ele confessou a Natã. E Natã disse, o Senhor perdoou o teu pecado. Ele não fala em pena, diz, o Senhor perdoou o teu pecado. O sujeito matou uma pessoa. A pessoa, o que matou, o assassino se converteu, se arrependeu, buscou o sacramento da confissão, Deus perdoou. Mas a pena, ele não pode costurar a pena, porque ele matou. Qual é a pena? A pena, se ele tivesse condições de ressuscitar aquele que ele matou, tiraria a pena. Mas a pena é o quê? A ferida que causou. A ferida que causou. Então essas são as penas. Um exemplo. O sujeito roubou, era assaltante de banco, quando vivia no mundão, roubou 50 mil reais do banco. Depois ele se converteu, se arrependeu, buscou um padre para confessar, recebeu a absolvição dos pecados. Só que a pena ficou lá, o buraco ficou lá. O buraco está lá dos 50 mil que ele roubou. Como ele costuraria essa pena dele? Ele pegar o dinheiro e levar de volta, devolver ao banco. Isso é um modo de costurar as penas. Só com
com quem está aqui. Com quem está aqui. Com quem está lá, não tem mais jeito no purgatório. De devolver, de costurar a pena como os que estão aqui. Eu fiz isso. Eu me arrependi. Busquei a confissão. Fui perdoado. Pego os 50 mil, levo e... É um exemplo que eu estou dando. Então eu tive como eu costurar a minha pena. Tem outros pecados, o caso do homicídio, que não tem como costurar a pena. Mas essas penas servem, as indulgências servem para eles quando eles estiverem nos purgatórios. No purgatório. Entende? É a questão do último centavo que está ali. Então, quando o Papa, e só o Papa pode abrir essa oportunidade, vou mostrar na Bíblia, para essas indulgências, você pode fazer por uma alma que está no purgatório, que está lá sofrendo a pena. A pena do pecado. O pecado foi perdoado, mas as penas não. As penas continuam. E você fazendo aqui uma indulgência plenária por quem está lá, ela pode sair imediatamente do purgatório. Assim foi quando o Papa abriu a chamada Porta Santa. Que você confessava, comungava, passava pela porta da diocese e rezava um texto em intenção daquela alma, daquela pessoa. Se ela estiver no purgatório, ela é salva na hora. Porque o que a igreja liga está ligado no céu e ponto. A igreja colocou na capa desse livro Bíblia Sagrada e é Bíblia Sagrada e ponto. E herege nenhum refuta isso. Entende? Veja. A pena do meu pecado. Perdoastes a pena do meu pecado. Porque Davi fez o quê? Davi fez uma penitência pela pena desse pecado. Se vestiu de saco e se colocou na cinza. Qual era a penitência que o povo veterotestamentário fazia? Para expiar a pena do seu pecado, se vestir de saco e se colocar na cinza. Assim fez Nínive, quando Deus mandou o profeta Jonas dizer, vai Jonas dizer, não ficará pedra sobre pedra naquele lugar. O que foi que o rei determinou? Hoje todo mundo jejuando, hoje todo mundo vestido de saco e na cinza. Nas brasas, se assando. Entende? Então, essas formas de indulgências, é claro que na igreja primitiva era pesada as indulgências. Era pesada as indulgências. Hoje não. O Papa amenizou, os papas foram amenizando as indulgências, porque o povo já não queria mais as indulgências plenárias. Porque eram pesadas. Hoje o sujeito não procura um padre para confessar os pecados, vai fazer indulgência. O coração do povo está pior do que o coração daquele povo que saiu do Egito. Povo de coração endurecido e cabeça dura. Entende? Que quer as cebola, os pepinos do Egito, que quer os pecados que esse mundo oferece hoje. O povo de hoje está nem aí, quer nem saber. Confessar pecado da alma é só que me faltava. Aí vai escutar herege como esse que fez essas perguntas aí. Mas é até bom essas perguntas para a gente responder. E para os católicos ver que a Bíblia é um livro católico e o que a igreja faz está tudo isso escrito na Sagrada Escritura. Vamos para mais um verso. Muito bem, nós estamos aqui em 1 Coríntios 5. Esse texto de 1 Coríntios 5 que está aqui atrás, você vai mostrar, veja só. Era alguém que estava com a madrasta, né? O pai tinha ficado viúvo e casado com outra mulher, e o filho dele estava tendo um caso com a esposa dele. E esse cara era cristão. E o que é que acontece? Acontece, e aqui eu já estou pegando algo da igreja primitiva, né? Para você ver como era rigoroso na igreja primitiva. E que os papas, eles foram, né? Os papas, depois os papas foram organizando tudo liturgicamente e foram amenizando essas penas. Esse cara ficou, você vai ver quanto tempo ele ficou fora. Como a questão que eu acabei de explicar, que o sujeito ficava na porta da igreja 7 domingos, sem poder comungar.
só olhando de longe. Não é? Então, veja aqui, esse aqui, ele recebeu de Paulo, do apóstolo São Paulo. Veja, ele foi uma espécie de excomunhão e que ele teve que pagar pelo seu erro. Publicamente, era publicamente. Então, a indulgência antiga ela era diferente, bem diferente das que se é hoje. Eu repito, os papas amenizaram, os papas mudaram. O que ele liga na terra está ligado no céu. A questão do pagamento da penitência do sujeito antigo, mesmo que ele se confessava, mas era duro a paga que ele tinha que fazer, porque incluía o pecado e as penas. Por isso que a penitência tornava-se rigorosa. Olha aqui, ó. Versículo 5. Seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia de Jesus Cristo. As heresias não entendem, aí fica entregando o povo ao diabo, e rogando praga, né, que nem Agenotruque, dizendo que se ele fosse homem de Deus, o homem ia para a cadeira de roda. Interpretando mal uma forma do sujeito pagar pelos seus pecados. Qual era o seu pecado? Estava tendo relação sexual com a madrasta. Uma luxúria infame, diz no versículo 1, 2 e 3. São Paulo fala isso. Então São Paulo diz, seja entregue a Satanás. Quando a pessoa não participava da igreja, não participava da igreja, ela, para a igreja primitiva, quando não estava em comunhão com o altar, ele estava na mão do diabo, estava nas mãos de Satanás, estava fora do redil salvífico, estava fora do santo sacrifício, estava fora da fração do pão. Então, era um motivo de dizer, ou está na fração do pão, ou está na mão do diabo. Entende? Não é que ele saiu dali, entreguei ao diabo. Não, não é assim. Mas veja, esse homem pagou a sua pena pelo seu pecado e foi reintegrado outra vez na igreja. Vamos ver? Você está vendo isso aqui, meus irmãos? Isso era a espécie de indulgência dada. Ela estava tudo. Porque o que era uma reparação pelo seu pecado confessado era penitência de forma paga, só que de uma maneira pública. Como já citei aqui, Atos 19, 18. Era público. Tudo era público na igreja primitiva. Quando ia canonizar um santo, quando alguém morria que era santo, o povo, os membros da igreja começavam a gritar, santo, santo, o Papa canonizava. A confissão também era pública. Como você vê em Atos 19, 18. Só que tinha as penas do pecado que era para pagar. Então nós vimos São Paulo excluiu aquele homem. O castigo dele foi ficar muito tempo fora da igreja. Alguns chamam de excomunhão, né? Veja aí, ó. Vamos ver quando aquele homem lá é reintegrado de volta na igreja. Vamos lá. 2 Coríntios 2,6. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe afligiu. Aí está. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhes afligiu. Era público. Tornava-se público o que o sujeito tinha que pagar. Então ele foi afligido com essa penitência que ele teve que pagar pela pena do seu pecado. Entende? Que a igreja chama perfeitamente de indulgência. Quando o sujeito paga a indulgência. Repito, hoje as indulgências não são mais como era na igreja primitiva, que eram duras. Versículo 7. Versículo 7. Assim deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo, para que não sucumba
por demasiada tristeza. Aí está. Entende? Agora São Paulo, lá você viu, né? Entregá-la ao diabo. Ficou muito tempo sem a comunhão com a igreja. Ficou muito tempo sem receber a carne e o sangue de Cristo. Então ele estava em penitência. Ele pagou por sua pena. É as penas por quem está aqui, viu? Estou mostrando para você as penas por ele, por si próprio. Você faz por você. Chamado de indulgência, por você. Então a igreja me dá algo. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Tirei a vida de alguém, se converti. Confessei, fui perdoado do meu pecado. Mas a pena não, que eu não posso ressuscitar o que eu tirei a vida. Então a igreja dá uma indulgência para mim, chamada de indulgência plenária, para eu pagar aquela pena. Para que eu não tenha que pagar ela no purgatório. Você está compreendendo, meus irmãos? Como é perfeita a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Assim deveis agora perdoar-lhe. Olha aí. Agora está recebendo o quê? Já pagou a sua indulgência, agora vai receber o quê? Já pagou sua penitência, agora vai receber o quê? O perdão da pena do seu pecado. Que é dado pela igreja. Repito, capítulo 27, 8 de Levítico, está ali, que só o padre pode mudar isso aí. Em confissão, só o padre pode mudar isso aí. Mudar para algo mais leve. Entende? Veja aí, ó. Assim deveis agora perdoar-lhes e consolá-lo para que não sucumba por demasiada tristeza. Estava pagando, já estava passando da conta. Verso 8. Aqui, ó. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Aí está. Aí está agora ele voltando, né? Da excomunhão, voltando da penitência, voltando da paga que teve que pagar pelo seu erro, pelo seu pecado. Ah, mas já foi a cruz de Cristo no Calvário. Estamos vendo que aqui, Paulo disse, foi na cruz de Cristo no Calvário, mas deu para ele essa pena para ele pagar. Entende? Para alcançar a misericórdia. Para alcançar perdão. Você viu aqui, ó. Assim deveis agora perdoar-lhe. Entende? Versículo 9. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se eras totalmente obedientes. O que é que ele está dizendo? O que ele fez lá na primeira carta que nós acabamos de ler, seja entregue a Satanás. Primeira carta a Coríntios 5:5. Porque ele estava cometendo uma luxúria com a madrasta, a mulher do pai dele. Luxúria infame, pecado infame. Então ele recebeu, fez tudo direitinho, cumpriu tudo direitinho, como o apóstolo determinou, como a igreja determinou, e agora ele está voltando, está sendo perdoado, né? Assim ele não vai fazer mais. Versículo 10. A quem vós perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sobre o olhar de Cristo. Aqui está. Quando o Papa dá as indulgências, por exemplo, as indulgências de dia de finados, que reza-se pelos mortos, não é? Como Maria Madalena, 24 de Lucas, versículo 1, capítulo 20 de João, versículo 1, foram ao túmulo, foram ao cemitério, onde estavam depositados os mortos. Eu já trouxe aqui sobre a questão do dia de finados, que os hereges também refutam, mentindo falsamente. Já trouxe tudo isso na Sagrada Escritura. Mas não para, tem mais um verso.
não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Então, é uma maneira de vencer o diabo, as penas que o diabo causou com o seu pecado em nós e por quem já está no purgatório pagando essas penas. Aqui está, ó. As indulgências servem para isso. Estou falando das indulgências aqui, né? Aqui. Vamos para mais um texto. Muito bem. Esse texto ele é utilizado por muitos apologetas a respeito das indulgências. Aqui não dá para pegar do versículo 1, porque eu estou aparecendo aqui no meio do versículo 1 ao versículo 3, não dá para pegar. Mas vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher Safira, vendeu um campo e combinou com ela, e combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas outra parte e depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse a Ananias: por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Muito bem, aí aqui o versículo 4 em diante dá para você acompanhar. Veja aí. Aqui é utilizado como doutrina da igreja. Presta atenção. Aqui é um caso que espanta muitas pessoas. Mas veja, esse texto é utilizado para a explicação das indulgências. Vou lhe explicar por quê. Esses dois, eles tinham agregado à igreja, fazendo parte, se converteram à igreja, e eles receberam a ordem de negociantes, eram negociantes de terras, compravam e vendiam terras, esse casal. Então eles ficaram de vender um dos campos que eles tinham. Lembra de Zaqueu que disse: Senhor, aqueles que eu defraudei, vou restituí-los. Aqueles que eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. Era a forma de dar 4 vezes a mais, de pagar a pena. Ele já tinha se convertido. Jesus disse: a salvação entrou nessa casa. Ele já tinha se convertido ali. Estava com Jesus, Zaqueu. Mas ele precisava agora restituir as penas do seu pecado. O seu pecado foi perdoado, mas aquele que ele tirou, que ele roubou, não, que eram as penas. As pessoas estavam sofrendo sem o dinheiro que ele roubou. Então ele foi restituir 4 vezes mais. Aí está a doutrina também das indulgências, restituir as penas, costurar as penas dos seus pecados enquanto está aqui. A de Mateus 25, Mateus capítulo 5, 25, será posto em prisão, não sairá de lá até pagar outro centavo. Então ela serve também para fazer por quem já está lá na prisão, por quem já está lá no purgatório. São Paulo pede a misericórdia de Deus para a alma de Onesíforo. Que o Senhor tenha misericórdia de Onesíforo naquele dia. Onesíforo já tinha morrido, Santo Onesíforo. É um dos santos da Santa Mãe Igreja. Não é? Oração pelos mortos, porque tem as penas, e o purgatório é para as penas, purificar essas penas. E aqueles receberam uma espécie, de indulgência, que era vender a terra e dar esse dinheiro à igreja para que a igreja pudesse trabalhar na evangelização melhor. Então isso aqui era questão na igreja primitiva também, se continuou, que as pessoas recebiam como indulgência ajudar a construir dioceses. Só que o Papa, se eu não estou enganado aqui, o Papa Leão, ele mudou essa indulgência, tirou essa indulgência, porque eram indulgências pesadas, que você vai ver aqui comigo nesse texto, é uma indulgência pesada. Que eles não conseguiram cumprir. E a morte que você vai ver aqui significa a condenação ao inferno. Espiritualmente, tirando
o texto do material e levando para o campo espiritual. Porque a Bíblia é traduzida de que jeito? De 3 maneiras. Literalmente, espiritualmente e teologicamente. Sempre unindo essas 3, né? Sagrada Escritura. Vamos ao verso 4, olha só. Acaso, versículo 4 aqui embaixo. Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendê-lo, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginastes isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Aí estão as indulgências. Elas são de Deus. O que o Papa liga na terra, 16:19 de Mateus, está ligado no céu. A igreja, meus irmãos, o Papa, ele faz o que ele quer na fé. E não é protestante que diz que tem que fazer, não. O que a igreja liga está ligado e ponto. É a igreja de Jesus Cristo. Ele deu as chaves para isso, autoridade para isso. Entende? E ponto. Nós nem precisávamos estar aqui respondendo pergunta desse herege. Segue-se o texto. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que ouviam. Na igreja primitiva era séria essa questão. Cumpria a risca o que mandavam os apóstolos e os bispos, ou a coisa era feia. Os moços retiraram dali e levaram para fora e enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou: dizei-me, mulher, foi portanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela: sim, por esse preço. Ou seja, o preço que tinha combinado com o marido. Para defraudar. Aqui está. Aqui está, meus irmãos, a passagem das indulgências da igreja primitiva. Replicou Pedro: por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? O Espírito Santo só está na igreja de Cristo, mais nada. Fora da igreja católica não tem Espírito Santo, é Espírito do diabo, não caia nessa. Então ali a porta, aos pés daqueles que sepultaram o teu marido, hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta e levaram para fora, enterraram junto do seu marido. Que conclusão nós tiramos com isso? Essa morte desses dois aqui significa o que, irmão Fábio? Que sem as indulgências plenárias, meus irmãos, sem as indulgências plenárias, pode acontecer que a pessoa... irmão, mas aí a confissão não vale? As indulgências plenárias é o que falhou na confissão? Não. As indulgências plenárias, a confissão é para perdoar os pecados, mas não cura as feridas causadas pelo pecado. As lacunas causadas pelo pecado. Muito bem, vou dar uma explicação aqui. Vamos dar uma explicação óbvia. Um homem, levou vários tiros de arma de fogo. Foi levado ao hospital. Os médicos cuidaram dele. Veja que o hospital aqui é a igreja. Os médicos são o quê? Os padres, você buscou na confissão, os bispos. Com o Papa, você buscou para confessar. Né? Os médicos cuidaram dele. Ele escapou. É na confissão. O padre disse: absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu foi perdoado. Mas o que aquelas balas geraram, ficou as cicatrizes das balas. Ficaram as cicatrizes que não vão desaparecerem, as marcas. Porque foi gerado dos tiros.
É o efeito dos tiros, as feridas que... Então, foram fechadas as feridas, o pecado foi perdoado, mas ficou as lacunas, ficou as marcas. E essas marcas a igreja chama de pena, como você viu no Salmo 31, verso 5. As penas. E essas penas só podem ser tiradas com as indulgências plenárias. Tanto vale por você, como vale por quem está no purgatório. Você quer fazer por você ou por uma alma que está no purgatório? Imediatamente ela sai do purgatório, do sofrimento. Aquela pena dela é, naquele momento, cancelada. Você está compreendendo, meus irmãos? E quando fala que está esta pena, fala, eu já mostrei aqui, 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 48 ao versículo 45, para que fossem tiradas as penas do pecado daqueles homens. Você está compreendendo? Como é perfeito o ensinamento? Então, meus irmãos, nós paramos por aqui, que já está com 1 hora, e eu vou trazer, respondendo essas duas perguntas, purgatório e indulgência na Bíblia. E agora, as outras perguntas, um vídeo logo depois desse, trazendo a segunda parte. Acompanhe a segunda parte.